Ô glória, é isso aí, meus queridos. Nós, nessa manhã tão maravilhosa, quero dizer que você é bem-vindo aqui no Old Coffee Break, pausa para o Café Palavra. E nós queremos já iniciar esse momento de reflexão na Palavra de Deus, já profetizando sobre a tua vida, profetizando bênçãos, profetizando conquista, profetizando vitórias, profetizando milagres para a sua vida, para a tua família, que toda sorte de bênção espiritual venha estar cobrindo a sua vida no dia de hoje, no decorrer da semana, no final de semana, ou seja, em toda essa trajetória que você possa estar sendo guardado e guardada pelas bênçãos do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém? Meus queridos, vamos à palavra do Senhor. Eu quero aqui compartilhar com você um texto da palavra de Deus que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 15. Lucas, capítulo de número 15, e nós vamos ler 3 versículos da palavra do Senhor, ok? Enquanto você procura aí, você vai aí buscando, diz assim a palavra do Senhor. Lucas, capítulo 15, versículo 8, 9 e 10. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? Versículo 9. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Versículo 10. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Meus queridos, esse texto da palavra do Senhor que fala justamente sobre essa parábola da dracma perdida, na verdade, o capítulo 15 de Lucas é conhecido como o capítulo das coisas perdidas, né? E que foram achadas, né? Aqui nós encontramos no capítulo 15 a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. E nós estamos aqui meditando nesse exato momento justamente na parábola da dracma perdida. Interessante que dentro da revelação desse texto nós podemos aqui extrair, né, algumas lições importantes espirituais para estabelecer sobre a nossa vida verdadeiramente essa ação de conquista, essa ação de bênção, é a demonstração do cuidado, do carinho, do amor, da bondade de Deus, do Senhor para com as nossas vidas. E nós queremos falar justamente sobre um tema bem propício, que é a restituição de valores, Nós estamos passando por certas situações, momentos, a vida é marcada por desafio. O próprio Cristo falou e a palavra de Deus registra sobre esses desafios, né? A palavra de Deus fala que a porta é estreita, que o caminho é apertado, que nós vamos estar no meio de lobos que vão se levantar contra a nossa vida. Mas é interessante que diante de todas essas colocações, sempre é uma palavra de respaldo e vitória, que Deus vai te ajudar, que o Senhor vai promover um milagre, vai propor para você um caminho de segurança diante das dificuldades da vida. Então, nesta manhã, que você venha receber já de início como uma informação introdutória para a aplicação dessa mensagem ao teu coração, que você já comece a receber sobre a tua vida essa palavra de bênção, essa palavra de vitória, essa palavra de triunfo, essa palavra de restituição, ok? E aqui nós vemos dentro desse texto interessante que quando nós somos agora confrontados com a revelação do texto do livro de Lucas, capítulo 15, dos versículos 8, 9 e 10, que fala sobre a dracma perdida, nós entendemos aqui e observamos que essa dracma, o que aconteceu aqui foi uma perca. Diante de toda essa situação, observe que essa perda que essa mulher teve dessa dracma não foi uma
uma perca que aconteceu na sua vida, ela na rua, ela caminhando, né? Ela não perdeu a dracma na casa de alguém, na casa de um parente, na casa de um vizinho, na casa de um amigo, na casa de um ente querido. Ela não perdeu essa dracma em um comércio, em um shopping center, no carro, em um transporte. Não, a Bíblia fala, é clara em dizer que esta mulher perdeu essa dracma dentro da sua própria casa. Dentro da própria casa ela perde essa dracma, né? Então, diante dessa revelação, nós encontramos nesse texto o que fala a respeito de uma perda, o que vai falar a respeito de uma atitude e o que vai falar a respeito de uma conquista que vai caracterizar essa restituição sobre a vida desta mulher aqui do texto que nós lemos. Então, observe bem. A perda não foi na casa de ninguém, a perda foi dentro da sua própria casa. E o que é interessante aqui é que a dracma aqui é algo valioso, esse algo valioso, e foi perdido, né, como a Bíblia fala que foi perdido dentro da própria casa. Então esse algo valioso foi perdido dentro do seu convívio familiar. Houve uma perca dentro do seu convívio familiar. E nós queremos aqui trazer algumas interpretações dentro desta visão para uma aplicação para a sua vida, para que você possa, nesta manhã, refletir, avaliar, fazer uma retrospectiva a respeito do que tem sido, o que você perdeu, o que está se perdendo dentro desse convívio familiar, dentro dessa situação que você está enfrentando. Agora, é certo que a proposta dessa palavra para o teu coração, além de mostrar, além de revelar, além de lhe ajudar, lhe conduzir por um caminho, para que você venha ver aonde houve esta perca, você venha ser agora abençoado, você venha ser agora repleto dessa conquista, dessa restituição de Deus para a tua vida e para a tua família, em nome de Jesus. Porque o projeto de Deus para a vida da família é um projeto abençoador. É um projeto de bênção, é um projeto de alegria. Então vamos lá. Que valor precioso foi perdido dentro do lar, dentro desse convívio do lar. Aqui é um âmbito direcional que vai para a vida de todos nós. Precisamos avaliar, você precisa avaliar o que foi que você perdeu dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio lar, ou melhor, o que se está se perdendo, quais são o teor, né, que realmente está perdendo esses valores dentro do âmbito familiar. Há muitas coisas, por exemplo, dentro nós fizemos aqui alguns pontos para a gente poder meditar. Que valor precioso foi perdido dentro do lar? Aí colocamos aqui o respeito. Será se verdadeiramente está tendo foi fragmentado o respeito dentro do lar? E hoje nós encontramos e vemos justamente um grande conflito em ação de falta de respeito, de incompatibilidade dentro da própria casa. E isto nada mais é do que brecha para o diabo entrar, cirandar, acabar, destruir, bagunçar, tripudiar sobre a tua família. A Bíblia diz que o teor da essência do diabo nada mais é do que roubar, matar e destruir. Ele quer roubar esses valores que foi estabelecido pelo princípio família. Ele quer destruir uma promessa que verdadeiramente foi estabelecida pelo mesmo conceito do princípio família. E ele quer matar, acabar de vez a tua esperança, a tua perspectiva, os teus sonhos, a felicidade dentro da tua casa, mas ele não vai conseguir, porque a Bíblia diz que Jesus vem para dar vida e vida com abundância. Nós somos chamados para realmente ministrar essa palavra de bênção, para desfazer as obras do maligno, em nome de Jesus. Tudo aquilo que foi projetado, que foi criado, que foi estabelecido para poder interferir e agir de forma devastadora sobre os princípios da família na tua casa, nós cancelamos em nome de Jesus e ministramos uma bênção de Deus, porque há uma restituição de valores neste dia para o teu lar, para a tua família. Glória a Deus, eu sinto a presença do Senhor, é o Espírito de Deus que está trazendo essa palavra. Quais foram esses valores que foram perdidos dentro do convívio familiar,
dentro do lar, dentro da casa, o respeito. Deus vai começar a restaurar esses princípios, né? Deus vai começar a trazer uma ação de estabilidade a esses princípios. Outra coisa que nós podemos destacar aqui também, o carinho. Quantas famílias já perderam o carinho dentro do seu próprio lar? Vive com pessoas totalmente estranhas, né? No sentido de um comportamento, de uma ação de relacionamentos, tanto de uma relação interpessoal como uma relação introspectiva dentro da própria vida da pessoa, porque não entende, porque às vezes querem colocar situações de dificuldades. Mas nesta manhã, Deus está entrando com esta ação de restituição de valores familiar neste ponto que nós estamos aqui compartilhando com vocês. Essa é a proposta, trazer essa revelação para o teu coração. Outra coisa também, amor. Amor, quantos valores que estão sendo perdidos dentro da própria casa também como amor, e nós precisamos mais do que nunca entender que o Espírito de Deus ele está restaurando isso, ele está restaurando, ele está consolidando. Haverá uma ação de consolidação, Deus vai consolidar, Deus vai manifestar a sua presença de maneiras que haverá uma estabilidade, um crescimento e uma bênção do Senhor sobre a vida da tua família, sobre este amor, esse sentimento, tá? E esse sentimento de amor nós podemos aqui destacar dentro de uma ação em âmbito direcional, tá? Mas as nossas prioridades, ela trata não só do amor que é dotado pela questão da filantropia, que é a ação da filantrópica, de ser um filantrópico, tá? Que é o amor da caridade, como nós entendemos dentro da interpretação, que é o amor da caridade. Não só é a filantropia, não, é o amor de Deus também, que muitas das vezes está se perdendo o seu primeiro lugar no meio da família, no casamento, no relacionamento dos filhos. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, que esse amor comece a germinar. Haverá uma restituição de valores dentro desse lar, dentro dessa casa, no meio desta família. Essa é a palavra que o Senhor compartilha com você nesta manhã. Tome posse desta palavra. Outra coisa que nós podemos observar aqui é a paciência, né? É a harmonia. Então, toda esta área que nós estamos tratando na ação desse contexto sobre a restituição de valores, né? E estamos aqui caracterizando pontos dentro de uma indagação, de uma pergunta: o que realmente está sendo perdido dentro do convívio familiar? Na passagem da dracma perdida, a mulher perdeu a dracma dentro da sua própria casa. A perca foi dentro do seu lar, dentro do seu convívio. E o que nós estamos... Será se você já começou, você parou para poder avaliar, para poder realmente fazer uma autoanálise e começar a reparar essas percas em uma ação de atitude, em uma ação de posicionamento? Não desista, não desanime, né? Agora, nós entendemos também que dentro do âmbito espiritual há valores também, há valores espirituais também que estão se perdendo dentro do convívio familiar, como por exemplo a oração, né? A oração, as pessoas hoje não querem mais orar, não querem mais buscar a Deus. Dizem que realmente priorizo o reino de Deus. Não, eu priorizo o reino de Deus, eu coloco o reino de Deus em primeiro lugar, mas na verdade, por conta da demanda da vida, dos grandes ataques que a demanda da vida tenta confrontar a vida das famílias, hoje nós observamos que há uma troca de valores que caracteriza as suas prioridades, e a busca por Deus está sempre em último plano, e isto tem que mudar. Nós precisamos entender que para podermos triunfar nesse percurso, nessa trajetória da nossa vida e proporcionar bênção para a nossa família, nós precisamos manter firme esta ação espiritual no meio do nosso lar, no meio da nossa família. Glória a Deus. Então, há valores espirituais também que estão se perdendo dentro do convívio familiar. E essa palavra é uma palavra de âmbito direcional para todos, né? Para aqueles que estão na igreja, que são servos do Senhor, que às vezes estão desanimados, estão parando de orar. Não pare, meu irmão, não pare, minha irmã. É através da oração que nós conseguimos a vitória, é através da oração que nós mantemos esse relacionamento com Deus, para que o Senhor venha nos ajudar.
A palavra de Deus fala que se Deus não guarda o seu povo, em vão vigia a sentinela, não adianta. Se não há uma ação de Deus, uma proteção de Deus, e essa proteção do Senhor, ela é sempre evidente na nossa vida quando nós mantemos esse vínculo, esse relacionamento, essa afinidade centralizada na presença do Senhor, né? Então, o que realmente está sendo perdido dentro desse convívio familiar? Aí nós temos no lado espiritual a oração, né? A santidade, né? Esse momento que nós vivemos realmente dentro desse conceito de separação para Deus, né? Dentro desse nosso chamado, do nosso ministério. A luta é grande? Os desafios são tremendos? São. As guerras são, meu Deus do céu, devastadoras? São no mundo espiritual. Mas maior do que esse problema existe um, é Jesus Cristo, o nome do Senhor. Este é maior do que o teu problema, do que esta situação. Paulo falou: quem nos separará do amor de Cristo? Ele dá N situações que são capazes, ou que muitas das vezes em uma forma cotidiana se levantam para poder amedrontar, para poder desanimar, para poder tirarmos a mão do arado, mas no finalzinho da revelação de Paulo ele diz: em todas estas coisas somos mais do que vencedores, através de quem? Por quem? Para quem? Por Cristo Jesus. Não desanime. Ergue a tua cabeça, prossiga, haverá uma restituição de valores a partir do momento que eu entendo minha ação posicional. Agora, olha só que coisa maravilhosa aqui, ó. Dentro desta realidade, a pergunta que realmente gera esse momento de expectativa: como é que eu vou restaurar isso? Como é que eu vou conquistar isso? Como é que realmente eu vou resgatar esses valores para poder realmente estabelecer um padrão de felicidade na sua plenitude dentro desta unidade, né? Porque o inimigo faz isso, separa famílias, né? Coloca sentimentos totalmente inverso, contrários, né? Quebra a comunhão entre a vida de irmão com irmão, irmã com irmã, parente, enfim, tal, enfim. Todas essas áreas, né? O inimigo ele é expert em fazer esse tipo de situações, mas só que o nosso Deus é maior. E uma das grandes tarefas dele é trazer uma ação de reconciliação, né? Trazer essa palavra de reconciliação, essa palavra de estrutura, essa palavra de base, essa palavra de restituição, libertação, cura. Nós ministramos nesta manhã a cura desses relacionamentos. Deus vai curar, Deus vai sarar, Deus vai visitar essa situação que muitas das vezes está criando barreiras, muralhas, empecilhos, obstáculos, cadeias estão tentando nos prender para nós não entendermos esse projeto de Deus e deixar a vida levar. Não, Deus vai entrar com solução e milagre. Não deixe a vida, não, aconteceu, vai ser assim, vai ser desse. Não vai acontecer, não vai continuar, de hipótese alguma. Deus está entrando com milagre para trazer uma ação de restituição e de bênção para a tua família neste dia, em nome de Jesus. Tomou posse aí? Tá pegando? Então, como diz os irmãos, vem comigo, olha só. Primeiro nós entendemos aqui, fizemos aqui uma reflexão a respeito dos valores que estão sendo perdidos dentro do convívio familiar. Agora, a pergunta que gera dessa perspectiva, esse desejo, o que fazer? Como resgatar esses valores da nossa vida, esses valores, esses princípios tão fundamentais para estabelecer uma vida de felicidade? Como resgatar? Em primeiro lugar, dentro do texto que nós vemos aqui da dracma perdida, a mulher, ela teve uma atitude. Então, para você resgatar esses valores, primeiro você tem que ter atitude. Não adianta ficar de braços cruzados, olhando para o céu, para um lado e para o outro, esperando vir, né? O anjo descer com bandeja, feito garçom para te servir. Não. Você quer vitória? Desencruze seus braços e vá à luta. Você quer bênção? Vá à luta. Pastor, mas Deus usou o profeta e falou, glória a Deus, né? Você já tem 50% de caminho andado, porque já tem uma promessa, uma profecia em relação à sua vida dessa vitória. Agora você pega outros 50% para poder concretizar
A realidade dessa promessa, dessa profecia, é você tomando uma atitude, é você tomando um posicionamento, é você não desanimando, não desistindo, é você não se entregando às angústias da vida, à opressão da vida, não, é você tomando atitude. Então vamos ver o que essa mulher fez. Em primeiro lugar, ela toma uma atitude, né? A atitude dela, diz a Bíblia, que ela acende a candeia. Vamos ver lá o texto? Diz: qual mulher que tendo 10 dracmas, se ela perde uma dracma, perdeu dentro do convívio familiar, dentro da casa, não acende a candeia? Olha só, ela acendeu a candeia. O que significa essa expressão? Acender a candeia, verdadeiramente, dentro dessa visão, nos dá uma ideia de que nós precisamos, na nossa atitude, procurar uma estratégia, né? E só que tem um detalhe: para poder acender a candeia tem que ter azeite, né? Como diz o nordestino, para acender a lamparina tem que ter azeite. E esse azeite aqui, ele vai tratar justamente dentro da nossa vida espiritual. Esse azeite fala da nossa vida com Deus. Esse azeite, ele fala justamente sobre a nossa vida de clamor, né? Tem que ter Deus na vida, tem que ter essa presença de Deus na nossa vida. Acender a candeia em situações que caracterizam verdadeiramente o sentido para que a gente venha compreender, né? Entender essa revelação da palavra. A mulher, ela pega a sua lamparina, só que a lamparina tinha azeite. Isso fala de relacionamento. Tem que ter alguma coisa aí dentro no âmbito espiritual. Tem que ter algo que realmente vai promover essa chama, essa luz, essa iluminação para a sua vida. E a única coisa que realmente faz essa combustão, né, que entra nessa reação química da combustão para poder proporcionar essa luz, este fogo da lamparina, o fogo da candeia, e realmente a candeia se acender, é o Espírito de Deus, é a vontade de Deus, é a presença do Senhor sobre a nossa vida. Então, para que você venha resgatar esses valores que se perderam dentro do convívio familiar, e aqui nós abrimos o leque da tua chamada, do teu ministério, dos teus relacionamentos, da tua questão emotiva, emocional, enfim, em todas as áreas. Primeiro você tem que ter atitude, tem que fazer com que essa mulher acendeu a candeia, tá? Outra coisa, varreu a casa. Isso aqui significa executou tarefas. Em outra linha de interpretação, isso aqui significa, né, que realmente ela foi à luta. Ela foi à luta. Tem muita gente, irmão, que está aí, ó. A Bíblia fala, o que é oração? Oração é orar e mais ação. Não adianta ficar orou, Senhor meu Deus, meu Pai, não adianta, aí fica ali. Senhor meu, não, orou, já orou, meu filho. Então vá à luta, tem ação, tem uma reação diante da demanda da vida. Não fique parado, não fique desanimado, né? Se você fica parado, às vezes eu digo assim, né, aproveitando esse momento, tem muitas pessoas que estão paradas na quarentena e vão ficar enferrujados, né? Mas se você mesmo na quarentena já orou, mas está agindo como? Intercedendo, fazendo uma coisa aqui, fazendo uma coisa ali, compartilha uma bênção com um, compartilha uma bênção com o outro, se coloca na brecha, não pode desanimar, não pode ficar parado, não pode se entregar, não pode se render à realidade da vida, porque a proposta da realidade da vida, desprovida de uma unção de Deus, de uma presença do Senhor, é justamente trazer para você, ou proporcionar para você uma vida de fracasso, uma vida de derrota. Então, assim como essa mulher da dracma perdida, tome uma atitude, comece a varrer a casa. Vai varrendo, vai varrendo, vai varrendo, né? Quanto mais você vai varrendo, aqui fala sobre essa atitude, né? Está falando realmente que ela desenvolveu uma tarefa. O que eu quero dizer para você nesta manhã, comece a desenvolver o teu chamado, comece a desenvolver o teu ministério, comece a ter uma praticidade naquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos. Tem muita gente que já está desanimado, né? Já perdeu até a vontade de viver. Misericórdia, isso é até vergonhoso diante de Deus para quem é cristão, para quem é um crente fiel ao Senhor, né? Pastor, mas só sabe que o pé aperta quem calça sapato. É verdade, eu sei disso, eu não sou ignorante a ponto de não levar em consideração esse tipo de situação, de circunstância. Mas eu estou aqui como teu amigo para poder te dar esse conselho. Maior do que esse aperto é Jesus.
Você não vai perecer. Há um chamado de Deus na tua vida. Você é uma pessoa especial para Cristo. Quanto preço você já pagou, quanto livramento Deus já te deu. Não era nem para você estar vivo, mas Deus olhou para a sua vida com um olhar de bondade, de misericórdia, de amor e te resgatou. E a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Então não desanima, comece a desenvolver o teu chamado, comece a desenvolver o teu ministério, né? Não vou dizer que você faça assim, aquela explosão, né? Aquele mega... Não. Começa, vai. Mesmo aos poucos a gente vai. Eu tenho um ditado que eu sempre digo, que o carro a álcool, às vezes só pega no tranco, mas depois que pega, meu irmão, só vai. Ô glória, só vai. Então, ela desenvolveu, ela tomou atitude, ela desenvolveu essa tarefa. Outra coisa, depois que ela acende a candeia, ela varre a casa, diz a Bíblia que ela começa a procurar. Ela procurar. Isso aqui fala de constância, né? Você vai procurar, isso aqui fala de constância. Essa constância, e vai, não desiste por nada. Levanta a situação, não desiste. Nada vai atrapalhar ou interferir essa tua procura. E a nossa procura, dentro desse contexto, dessa palavra e dessa mensagem que nós estamos tratando aqui, nada mais é do que uma procura para restituir esses valores. A única pessoa que realmente vai poder acionar toda essa questão é você. É você que vai acionar. É você que realmente vai sinalizar essa situação de procura dentro dessa perspectiva de restituição de valores naquilo que se perdeu dentro do convívio familiar. Então, o Espírito de Deus nesta manhã está trazendo esse direcionamento para a sua vida. Creia, acredita, confia. A tua família é de Deus. Aleluia. Uma outra coisa que esta mulher, além de ela procurar, ela acendeu a candeia, ela varreu a casa, ela procurou, e diz a palavra também que ela perseverou. Que maravilha, né? Essa perseverança aqui fala justamente sobre a nossa não desistência. Não desista, não desista. Você que realmente vai, eu sempre digo que a vitória dentro de um âmbito espiritual, ela é totalmente contrária com aquilo que a proposta do mundo realmente, ou do material, ou do natural, tá? Do natural, ela faz uma proposta. No mundo natural ou na situação natural, a proposta que caracteriza a vitória sempre é, dentro de uma ação de competição, aquele que chega em primeiro lugar. Essa é a visão. No mundo espiritual é totalmente oposto, é totalmente diferente. No mundo espiritual, a vitória daquele que persevera e vai até o fim, né? Eu estou aqui nessa caminhada, nessa jornada, nessa competição da vida, e eu não vou conseguir chegar em primeiro lugar. Eu vou conseguir chegar no 56º lugar. Não interessa. No mundo espiritual, a vitória é daquele que persevera e vai até o fim. Mesmo que você chegue nessa numeração da sua vida, você vai ganhar o mesmo troféu que aquele que chegou em primeiro lugar, porque é assim que é o mundo espiritual, o que se processa no mundo espiritual, que se estabelece essa conquista para a nossa vida. Então não desanime, não desista, prossiga, continue. A própria palavra de Deus, Paulo falando à igreja para os Coríntios, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, Paulo ele diz: sedes constantes, sempre abundantes. Essa constância que nós falamos aqui, moldada ou até mesmo fundida, essa fusão dessa constância com essa perseverança, vai tratar justamente isso que Paulo fala aqui. Ele diz que o teu trabalho em Deus jamais será em vão. Então seja constante, não desanima, não desista, não entregue, não tira. Olha só, quando você olha para atrás de você, a tua história, né, você vê, lógico, a história do ser humano é marcada de altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Essa é uma verdade. Mas diante desses altos e baixos, você olha para trás, o que realmente muitas das vezes te traz ao coração em um sentido de saudade
é aqueles momentos que você vivia nestes altos com Deus, que era aquela comunhão, que era aquele mover, que era aquela graça, e quantas saudades que a tua alma sente de você chorar na presença de Deus como você fazia, quantas saudades do teu coração sente de você se derramar, de sentir aquela presença, de ser renovado pelo Espírito Santo, de sentir a glória de Deus, o próprio Cristo envolvendo a sua vida. Então, o que eu quero dizer para você é que tudo aquilo que você fez em Deus não é em vão, há uma recompensa, e essa recompensa no mundo espiritual, ela está sendo agora processada para que haja o quê? Uma restituição de valores, dentro daquilo que nós comentamos, que estamos falando aqui, na passagem da dracma perdida. Deus vai entrar com restituição de valores dentro do teu âmbito familiar. Essa é um direcionamento, é a palavra de Deus que estabelece esse princípio para a nossa vida. Então, quando Paulo trata dentro dessa constância como um título de referência, dentro desse ponto que nós estamos falando sobre tomar atitude, o que aquela mulher tomou atitude, quando ela começa a buscar a dracma perdida, a procurar a dracma perdida, a não desanimar, a perseverar. A vitória não é do desistente, alô? A vitória é daquele que é perseverante. Então persevere, não desanima. Ah, irmão, mas a luta é grande, mas o teu Deus é maior. Mas não vou entender, mas o teu Deus entende. Ah, mas eu não posso, mas Ele pode. Eu não sou, mas Ele é. Essa é uma palavra direcionada ao teu coração nesta manhã, glória a Deus. Então, dentro de toda essa situação, quando a gente vê aquela mulher tomando atitude, tomando um posicionamento para poder buscar, para poder encontrar aquela dracma que se perde dentro da sua própria casa, nós vemos aqui dentro de um texto que para acontecer isso, né, quando ela acende a candeia, há uma luz, né, a luz. E essa luz aqui, ela é necessária, tá, para poder iluminar. Ela é necessária para poder iluminar. A candeia faz aquela combustão, acende a candeia, né? E o que é projetado? É projetado uma luz. O que eu quero dizer nessa interpretação? Essa luz aqui, dentro desse contexto bíblico, é a revelação, né? A ação reveladora do Espírito Santo, que vai trazer à tona aquilo que está oculto, aquilo que está escondido, e a proposta, ou até mesmo a finalidade desta luz, é iluminar o caminho. Nesta manhã, a luz do Evangelho, da presença de Deus, está iluminando o seu caminho, mostrando para você que muitas das vezes, diante dessa situação, parece que tudo ficou escuro, tudo ficou sem uma definição, tudo se torna situações abstratas, nada é palpável, nada é concreto, nada é personificado, materializado, e isso gera desespero, porque você pensa que não vai conseguir triunfar, você pensa que não vai conseguir conquistar, mas nesta manhã receba a luz de Cristo. Deus está iluminando o teu caminho. Para quê? Para que você tenha sabedoria, para que você tenha estratégias. Eu quero já dizer, receba estratégia de Deus sobre a tua vida nesta manhã, para que você venha realmente solucionar estas questões e encontrar e restituir os valores que muitas das vezes foram perdidos dentro do convívio familiar, dentro da sua atitude de ministério, dentro da sua chamada, né? Você pode dizer, mas pastor, não foi culpa minha, mas não importa, houve uma perca, e o que eu quero dizer para você é que o importante é que Deus vai restituir isso, e você vai receber a bênção no nome do Senhor. Glória a Deus. Eu sinto a presença do Senhor aqui, né? Que maravilha. Então essa luz ilumina. Deus não vai deixar, né, você enganado, você enganada, em hipótese alguma. Deus vai mostrar, vai iluminar, vai esclarecer todas as coisas. Não é aquela questão que, não, eu preciso tirar em prato limpo, eu preciso... Não. Quem vai resolver isso é o Senhor, tá? É Ele que vai orientar. Simplesmente, dentro daquilo que nos compete, é entender o chamado
e nos colocar diante da presença de Deus para poder fazer a vontade do Senhor, né? Então, o que nós entendemos aqui, né, realmente que o propósito divino do Senhor é estabelecer esse plano de equilíbrio para a nossa vida. Outra coisa, dentro desta luz, né, dentro desta luz, e já posso dizer para você, comece a enxergar. Comece a ver que está bem diante de você, né? Esses dias falando do nosso encontro Ministério com Excelência, que nós temos aqui às quarta-feira, às 10h30 da noite, eu falei que tem gente que às vezes não consegue enxergar um palmo à frente do nariz acerca das coisas espirituais, né? Mas onde é que está o problema? Onde é que está o problema? O que eu quero falar de você, não quero falar de luta e nem de problema. Eu só quero aqui frisar e mostrar para você, a partir de hoje, em nome de Jesus, seja iluminado, seja iluminada, veja esta luz, lâmpada para os meus pés, é a palavra do Senhor, porque é ela que ilumina esse caminho que nós precisamos, ok? Então vamos lá, essa luz, então, comece a enxergar e você vai ver, aquilo que estava oculto, Deus vai começar a mostrar para você, e você vai começar a entender, já sei, é por aqui que eu tenho que fazer, é dessa forma, é desse jeito, Deus vai te orientar. Outra coisa que a limpeza, né? Teve luz, teve limpeza, tá? E para essa limpeza era necessário realmente fazer, né? Varrer, né? A varrição, como dizem por aí, né? Então era necessário varrer, era necessário promover aquela limpeza. A moeda, né? Ela poderia estar escondida em algum lugar, então ela, né, caiu, se escondeu, se perdeu em algum lugar. Então ela começou a varrer, ela começou a limpar. Interessante que dentro dessa interpretação nós podemos falar aqui, meus amados, que a moeda ela pode estar escondida debaixo da sujeira, né? Muitas pessoas estão deixando a janela aberta, e a janela aberta da sua vida para o mundo permite a entrada de sujeiras, permite a entrada de fracasso, permite a entrada de situações que realmente vão confrontar o teu chamado, vão comprometer o teu ministério, colocar a tua vida numa corda bamba, sem interpretação de convicções. Você está nessa linha de frente, muitas das vezes se encontra como um cego perdido no tiroteio, uma agulha no meio do palheiro, no vale da decisão, como profetizou o profeta Joel. Mas nesta manhã entenda, aleluia, nós precisamos fechar as janelas que estão abertas para o mundo, para que a sujeira não entre. Precisamos, tem muita gente que está precisando, né? Quando eu falo dentro desse sentido, irmãos, é porque há coisas que realmente são situações que passam, né? Devido a tanta batalha no mundo espiritual, tem coisas que infelizmente passam desapercebida, mas é tão bom aqui do Espírito Santo, é tão maravilhoso o Espírito Santo, digo, né, melhor entendido, que ele realmente esclarece, ele mostra, se deixou passar isso aqui, começa a reaver esse princípio agora, começa a tratar disso aqui urgentemente, né? É a misericórdia, por isso que nós não somos merecedores, né? Mas ele nos amou primeiro, né? Nós somos pecadores, agora redimidos pelo sangue do Cordeiro. A ação de Deus trata no mundo espiritual essas verdades para a nossa vida. Então, quando nós entendemos aqui, nós precisamos fechar as janelas da vida, né? Para ter o cuidado de não expor a nossa intimidade, de não expor a nossa vida, o nosso segredo com Deus, o nosso secreto com Deus, ok? O nosso confidencial com Deus. Cuidado. Às vezes abrimos a janela para pessoas que não podem fazer nada. Isso não vai adiantar de nada. A mulher que estava desesperada e que perdeu o filho, quando o servo do homem de Deus chegou para perguntar, ela falou, não, vai tudo bem. Porque ela entendeu, não adianta eu abrir meu coração e não poder fazer nada. Não, para ele também. Mas para o homem de Deus que realmente pode fazer alguma coisa para a minha vida, eu vou derramar a minha alma. Então, cuidado, feche a janela, tá? As janelas que estão abertas, as janelas da tua vida que estão abertas para o mundo, né? Que pode realmente ocasionar situações que vai comprometer e lá na frente você vai se arrepender e vai chorar amargamente. Mas aqui, a proposta aqui é nós entender essa visão, né? Entender essa visão. Vamos realmente viver o que Deus tem proporcionado. Então, o conselho divino aqui, para a minha vida, para a tua vida, para a nossa vida, dentro dessa interpretação, é o seguinte: varre a casa, coloca a sujeira para fora,
limpa. Não, dá aquela geral. Sabe aquela geral, né? Tem dia aqui que a patroinha, quando pega para fazer a geral, diz, não, hoje é a geral, né? Não é aquele... Às vezes tem aquele momento da semana que você corre, varreu aqui e tal, e depois que a sujeirinha esqueceu, não deu tempo de pegar a pá. Não, hoje não é o dia da faxina geral, então levanta aqui o tapete, joga para baixo, bota, ficou bonitinho, aparentemente está lindo, né? Mas ali está lá debaixo do tapete, né? Mas quando chega aquele dia, irmão, que é a geral, diz, ó, cancela todo o compromisso, hoje é a geral. Hoje vamos levantar tudo, vamos passar água, varrer, óleo de peroba, meu Deus, né? Então te prepara, é momento de fazer a geral na casa. É momento dessa limpeza geral. Isso vai proporcionar a restituição dos valores que foram perdidos dentro do contexto que nós estamos tratando aqui, ok? E para nós finalizarmos nosso Old Coffee Break, pausa para o café palavra, tá? Nós vemos aqui, final de tudo foi a procura. Aquela mulher procurou, né? Procurar até achar. Ela procurou até achou e com muita atenção e perseverança. É necessário decisão, é necessário dedicação, é necessário consertar o altar. Então esses são os 3 pontos finais que nós compartilhamos com você para que realmente nós venhamos resgatar esses princípios que se perderam, né? Realmente restituir esses valores no âmbito familiar. Aquela mulher, ela teve uma decisão, se posicionou, né? Se posicionou para rever os valores perdidos, por quê? Porque o noivo estava para vir. Então ela tinha que tomar uma atitude. Em segundo lugar, decisão. Quando perseveramos nesse contexto, é uma busca completa, não é nada só superficial, é uma busca completa, não é só uma olhadinha, é só uma fiscalizadinha, não, tem que fazer a geral, uma dedicação, né? Dedicação, procurar com fé, procurar com convicção, com certeza. E o final, para nós encerrarmos esse nosso momento, consertou o altar, né? Conserto do altar. É verdadeiramente nós consolidar a nossa vida de adoração diante da presença do Senhor, né? Então, que nós possamos receber esta palavra que o Senhor tem ministrado ao nosso coração e entender que, independente dessas circunstâncias, disso que você está enfrentando nesta manhã, Deus está projetando sobre a tua vida essa restituição de valores dentro do âmbito familiar, do âmbito espiritual, né? Nós tratamos o contexto de uma interpretação do âmbito familiar porque começa tudo aqui em casa, começa tudo na família, né? E o que se segue dentro de uma continuidade ministerial da chamada, do estilo de vida, praticidade de vida, isso é sequencial daquilo que é consolidado e que é criado a base e a estrutura que é na família, ok? Então que Deus abençoe a tua vida, que você possa prosseguir de cabeça erguida diante desta visão espiritual e entenda, há um chamado de Deus pela sua vida, há um chamado de Deus para você. Não desista, não desanime, Deus conta contigo. Vamos unir as nossas forças, vamos ser verdadeiramente uma igreja relevante. As coisas estão se normalizando, né? E eu tenho a certeza que a identidade da igreja vai ser realmente agora compartilhada, vai ser indicada, vai ser recomendada. As pessoas realmente hoje vão ver, né, que verdadeiramente é a igreja. É a igreja. Porque eu tenho a certeza, irmão, tudo vai ser diferente. A igreja não será mais a mesma. Eu digo a igreja no sentido porque, na verdade, a igreja soberana, ela só tem um padrão, uma personalidade e uma identidade que é inviolável dentro das questões que vêm a corrompê-la, verdade? Então, que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família, te dê um dia abençoado, um resto de semana, ou uma semana, um resto de semana, ou um final de semana abençoado, que haja prosperidade, crescimento, bênção, conquista, triunfo, vitória, libertação, salvação, cura, né? Em nome de Jesus para a sua vida, nós desejamos para você uma glória de Deus aqui no nosso Old Coffee Break, pausa do Café Palavra, que o Espírito Santo te abençoe poderosamente. Nos vemos agora na próxima semana, todas as terças e quintas, 8 da manhã, nós estamos aqui no nosso Old Coffee Break, pausa para o Café Palavra. Vamos fazer uma breve oração. Pai, te louvamos pela tua vida, pela tua graça, por esse momento, pela tua bondade sobre a nossa vida.
Continue manifestando, Senhor, o teu mover sobre a vida de cada um que está juntamente conosco nesta manhã. Eu ministro esta bênção sobre a vida daqueles que serão alcançados por esta ministração, no nome de Jesus. Eu decreto a vitória sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida, em todas as áreas, para a glória de Deus. Amém. Oh, glória a Deus.